alegria mesmo, retomo. É uma alegria estar abrindo esse ciclo do ano de 2023, né? Eu queria primeiro dizer que o nosso programa de sessões do Cartas para esse semestre está bem bonito. Monize pode botar ele na tela para vocês verem, mas eu vou mandar, como sempre, uma mensagem para toda a rede do Cartas e para a rede dos pesquisadores do nosso programa, anexando o programa, né? A gente vai ter nesse semestre 6 sessões. A gente vai ter 6 sessões. A primeira de hoje, né, com Ana Cláudia e Maria Júlia, sobre plataformização do trabalho de cuidado. No dia 6 de abril, a gente tem uma segunda sessão sobre financiarização do cuidado, com Guita Deber e Jorge Félix, onde a gente vai estar discutindo o texto A Financiarização do Cuidado e o Endividamento da Pessoa Idosa no Brasil. No dia 13 de abril, a gente tem uma sessão que vai ter Daniel Grossman como croupier, eu brinco, sobre as cuidadoras remuneradas de idosos e a pandemia. É um trabalho que Daniel, junto com Jordana de Jesus e Ana Bárbara Araújo, fizeram sobre condições de trabalho e saúde nos domicílios e instituições, tratando as cuidadoras remuneradas, a partir ainda do material de um campo que ele tinha feito muito interessante durante a pandemia. Em seguida, nós vamos ter uma sessão em 20 de abril, com Maria Paula Ferreira comandando, sobre os resultados mais interessantes e iniciais da pesquisa Cuidados nos Domicílios, né? Esse survey experimental que a Fundação SEAD fez, né, e do qual nós participamos ativamente na concepção, e cujos os bancos já estão disponíveis no ar, e as primeiras análises estão saindo daquela forma leve que a Fundação tem para colocar os highlights em termos de produtos mais interessantes, e agora sai um texto mais sólido, mais robusto, de Paula Montanher, Maria Paula Ferreira, Leila Gonzaga, Márcia Guerra e Elane Minuti. Bom, no dia 27 de abril, Simone Wajman comanda uma sessão sobre o consumo de cuidados nas famílias brasileiras, né? Que é um texto que ela está armando junto com Cássio Turra, Fátima Guerra, Jordana de Jesus e Mariana Eugênia Almeida, né? E nossa última sessão vai ser no 11 de maio, quando Pedro Nicoli e Regina Estela Vieira tratam o tema do direito brasileiro do cuidado, né? É o primeiro produto desse balanço que eles estão fazendo sobre o tema, recobrindo tanto a arquitetura legislativa, quanto jurisprudencial, quanto científica do campo jurídico do cuidado no Brasil, né? Algo que a gente não tem feito no nosso campo, e que nós achamos que é um produto bem importante que o nosso projeto pode vir a dar, né? Então, esse ciclo ele tem um formato que quem já acompanha o ciclo é variado, né? Porque ele chama Cartas na Mesa, justamente porque a gente está querendo botar na mesa ideias que estão quentes, muito frescas. Às vezes, essas ideias já estão configuradas em textos mais acabados e que passaram por discussões internas anteriores, como é o caso da sessão de hoje, do texto de Ana Cláudia e de Maria Júlia, né? Outras vezes são textos ainda em versão draft, né? Que os autores ainda não querem circular amplamente, né? Mas são textos cujas hipóteses já estão bastante arrumadas para serem partilhadas, né? E aí, nesse caso, a gente tem apresentações iniciais um pouquinho maiores, né? E, por vezes, a gente encomenda algum comentário de abertura de algum colega da nossa rede, né? E, por último, a gente tem momentos em que a gente não tem ainda o texto, né? A gente está, assim, à beira de cometer alguma ideia ousada, metodológica ou teoricamente, e a gente tem muita pista empírica para isso, né? E gostaria de conversar sobre o que é que vocês acham disso, né? E aí, nesses casos, a gente tem uma exposição um pouco mais longa e uma conversa endereçada. A gente já fez isso, por exemplo, eu e Luana fizemos isso quando a gente estava começando a ruminar as ideias
sobre o texto que nós acabamos agora de delineamento do que a gente chamou o halo do cuidado e reclassificação das ocupações para dar conta da heterogeneidade ao interior desse halo. Bom, essa vai ser a estrutura do Cartas, que mais ou menos vai repetir o que apareceu nos nossos últimos 4 semestres, né, que a gente já se reúne discutindo. Né? Nessa primeira sessão, eu estou bem feliz, porque ao lado da gente trazer uma discussão que é de ponta e que é extremamente importante no campo do estudo do cuidado hoje, a gente também está com esse texto de Ana Cláudia e de a Maju, eu vou dizer Maju, né, que a gente fala assim entre nós, e de Maju, a gente vai lançar a série Documentos de Trabalho da nossa rede, que nós também resolvemos dar um batismo. A gente já se encontra muito e não tínhamos nome para esse conluio, né? E aí pensamos um nome para a rede brasileira, Cuidados, Direitos e Desigualdades. Pedro Nicoli, que é muito sacador, encontrou esse acrônimo CUIDE, C-U-I-D-D-E, do Cuidados, Direitos e Desigualdades, e o texto das meninas é o texto 1 dessa série de documentos de trabalho. Né? Todos esses documentos de trabalho vão estar no nosso website, que eu também fico muito feliz de hoje estar inaugurando, quer dizer, expondo em público, de maneira mais ampla, por primeira vez, o site. Né? O site vai estar aberto ao público a partir de hoje. Ele vai ser o site de todo o projeto comparativo internacional. Patronato INTA. O projeto Who Cares? Pois não, bom dia. In a Post-Pandemic World. Tem alguém com o som aberto. E ele também é um site para interagirmos nós, brasileiros, dessa rede Cuidados, Direitos e Desigualdades. Esse site, ele é um produto do trabalho, Monize tinha posto lá embaixo, dessa equipe internacional do projeto Who Cares, que a coordenação geral está no Brasil comigo, mas tem Ângelo Soares no Canadá, tem Aurélie Damami na França, Heidi Gottfried nos Estados Unidos, Helena Irata na França, Javier Pineda na Colômbia, Helena e Javier estão aqui nesse momento, e Luísa Ciari na Inglaterra. Né? No momento, o site tem somente a sua versão em português, logo ele estará também com uma versão em inglês. E a nossa ideia é que ele possa ser um espaço, vocês podem ver isso nas grandes abas do menu do site, onde a gente vai divulgando tanto o que é o projeto, quanto o que cada um dos países está fazendo, ou seja, para cada país, quem é o seu coordenador, qual é a sua equipe, como eles podem ser alcançados, mas também todos os eventos que o projeto está fazendo, todos os produtos que o projeto fez, e uma coisa que a gente está muito encantado em vir fazer é essa abinha chamada CUI-dados, onde a gente possa pôr no ar todos os bancos de dados que a gente vai estar produzindo, e são vários bancos sobre ações solidárias durante a pandemia, banco sobre organizações de cuidadoras no Brasil, o banco da cuidados nos domicílios, e uma coisa que a gente está chamando cestas de dados, que são highlights, grandes achados, que esses estudos e bancos produzem, que a gente quer partilhar com os atores. Né? Além de que nossa presença na mídia também estaria aí. Esse é o site, né? Ele está em https cuidado.sebrap.org.br. A gente bota isso no chat daqui a pouco, e a gente vai ficar feliz se vocês não só visitarem, mas derem ideias, sugerirem correções, enfim, contribuíssem. A gente não é profissional, a gente está fazendo tudo com muito gosto, e certamente a gente vai fazer alguma besteira, que o olhar de todo mundo pode nos ajudar imensamente a corrigir. Bom, essas eram as notícias, eu jurei que eu não ia passar de 11h15, são 11h12, Ana Cláudia, e nesse momento, então, eu queria dar início à nossa sessão. Essa sessão vai ter, com as próximas, um limite estrito de 12h30, horário brasileiro,
Por quê? Porque para atender a reivindicação daqueles que têm responsabilidades parentais ou similares. Quando eu reprogramei o horário do Cartas esse ano, a gente tinha que torná-lo viável, não só tendo em conta os horários de aula dos pesquisadores principais do nosso próprio projeto, mas também tinha uma reivindicação. Pelo amor de Deus, não faça reunião fora do horário de trabalho, porque nossas reuniões iam de 6 às 7h30 da noite, às vezes entravam pelas 8 da noite, então agora estamos um pouco mais decentes nesse semestre, a ideia é que o ciclo seja de 11 a 12h30. Então, com a palavra, para uma abertura de 15, no máximo 20 draconianos minutos, Ana Cláudia Cardoso e Maria Júlia Tavares Pereira, a quem eu agradeço imensamente, a ambas, primeiro por terem se integrado conosco no esforço desse projeto, segundo, por terem reagido positivamente ao convite para escrever esse balanço bibliográfico, que é o primeiro produto do nosso grupo de estudos de plataformas do cuidado, e, por último, por terem aceito transformar isso no nosso primeiro documento de trabalho, e mais ainda, terem aceito fazer a primeira sessão do semestre do Cartas na Mesa. Estou muito feliz que as duas estejam aqui, ainda tinha 1 minuto, Ana lhe dou esse minuto de sobra. Lhes dou. Perfeito, obrigada. A verdade, a gente que agradece, né, Maju? Para nós foi, assim, muito, muito bom ter, de alguma forma, integrado a pesquisa, né? Então, para nós é que foi maravilhoso. Maria Júlia, você Eu vou compartilha para a gente, por compartilhar. favor? Eu estou habilitada, gente, para compartilhar a tela? Não sei se Monize, preciso me tá? tornar host. Não, a Precisa se Monize tornar já host, disse que não, tá. Monize? A Tá? Monize disse Beleza. que já está. Então eu vou compartilhar aqui. Nós não seríamos nada sem Monize. E fecho meu som doravante. Vocês Bom, conseguem ver a tela? tá ok se conseguir, Sim. se for possível colocar a tela cheia. Ah, perfeito, maravilha, Maju. Tá ótimo. Bom, então a Nádia já apresentou, né, o trabalho. Na verdade, esse trabalho também a gente tem que agradecer várias das pesquisadoras que estão no grupo, né, porque nós fizemos reuniões, recebemos sugestões, mexemos no que foi possível, né? Então, agradecer a várias das pesquisadoras que estão por aqui. Então, passando, Maju, acho que a primeira coisa para a gente contextualizar rapidamente é dizer que a gente começa a estudar o processo de plataformização do trabalho a partir de uma perspectiva de gênero em 2018, né? Nós estávamos numa pesquisa em Juiz de Fora e estudando o setor, a plataformização no setor de transporte e acompanhando grupos de WhatsApp de trabalhadores, um grupo misto e um grupo só de mulheres, não é? E aí, claro que se evidenciou, não é? Essas vivências diferentes de homens, mulheres, como outros marcadores sociais também apareceram, e vivências muito mais diferentes ainda, porque estávamos num setor predominantemente masculino, né? Então, daí veio a ideia também de compararmos a vivência dessas trabalhadoras nesse setor masculino com a vivência de trabalhadoras em outros setores, né? Setores ocupados majoritariamente por mulheres. Aí começamos a olhar setor de cuidado e de beleza, e fomos aprofundando. Depois começamos também a estudar o processo de plataformização em outros setores, aí com a ajuda de vários pesquisadores do Brasil todo, né? Pesquisadores, dirigentes sindicais, enfim, para entender o processo de plataformização em outros setores, não é? E, ao mesmo tempo, fomos, claro, aprofundando a análise do setor de cuidado. E aí, sempre tendo como foco, não é? Claro, há uma relação de influência, né? Mas olhando como que as empresas plataforma definem a gestão e a organização do trabalho, como que as trabalhadoras e os trabalhadores vivenciam o trabalho
e pensando sempre, óbvio, no contexto de regulação. Não é porque a forma como há ou não uma regulação, evidentemente define a forma de gestão, que define a vivência. A vivência também influencia a forma de regulação, porque pode pressionar para acontecer ou não uma regulação. Então, a ideia é a gente tentar olhar sempre considerando todas essas dimensões. E aí, esse estudo, né, especificamente, ele está dividido em 3 grandes sessões. Uma primeira, exatamente para a gente pensar como que o tema da plataformização do trabalho aparece, né, em diálogo com quais outras discussões. Então, a sociedade digital, o processo de digitalização da economia, do trabalho, e aí deixando claro, né, que, de fato, não só do ponto de vista teórico, mas olhando os trabalhos de campo, eles são muito predominantemente, né, são predominantemente focados no setor de entrega e no setor de transporte, né? Então, nessa primeira sessão, nós trazemos já a discussão sobre organização, gestão, condição de trabalho, mas tomando principalmente, não é, como fonte estudos que foram feitos com esses 2 setores. Na seção 2, a partir dos estudos que eu falei que foram feitos por vários pesquisadores, a gente tenta sistematizar um pouco como se dá o processo de plataformização em cada setor, né? Saúde, educação, TI, setor jurídico. Bom, são vários os setores, óbvio, nós não vamos fazer aqui essa discussão, porque isso está no texto, mas é para a gente pensar sempre que não dá para analisar um setor como se ele fosse o único que estivesse passando pelo processo de plataformização. E aí, na seção 3, que é a parte principal do estudo, nós olhamos a plataformização no subsetor de cuidado. Na seção 4, algumas conclusões que nós vamos trazer aqui, e, sobretudo, pensando possibilidades de pesquisa. Em seguida, as referências nacionais, internacionais, e no apêndice, que na realidade foi daí que a gente começou a pesquisa, nós fizemos uma sistematização trabalhosa dos grupos de pesquisa e instituições que estão estudando o tema no Brasil. Com certeza ainda tem vários outros, né? Mas nós tentamos trazer a maior parte, né? Mostrando o que tem sido estudado, a partir de qual foco, desde quando, né? Porque é diferente como é que a área, né, do direito analisa a economia, a sociologia, enfim. Então, foi isso que nós fizemos. Bom, e aí em relação à metodologia, né, que a gente usou para construir o documento, a gente fez uma revisão bibliográfica nacional e internacional nas seções 1 e 3, né? Esse apêndice, então, como a Ana comentou, é composto por uma descrição aí dos grupos de pesquisa, né, os seus temas, os pesquisadores, os textos, e aí mais especificamente em relação à seção 3, porque a gente não tinha feito ainda esse esforço de revisão bibliográfica sobre o subsetor de cuidados, né? Em relação aos outros setores, a gente já estava lendo coisas há mais tempo, né? Então, a gente já tinha um volume de estudos, assim, com os quais a gente tinha contato. Eu fiz algumas pesquisas, algumas buscas, né, na verdade, no Google Scholar, também no catálogo de teses e dissertações da CAPES, né, e na Cielo. E aí eu coloquei as categorias que eu usei para fazer essas buscas. Então, eu procurei por Platform Domestic Work, eu procurei também por Platform Nanny, Care Work Platform, plataforma de contratação de babá, plataforma de cuidado, plataforma de trabalho doméstico, plataforma de cuidadora, plataforma de trabalhadora doméstica. E o material encontrado, né, foi sobre plataformas de contratação de trabalho doméstico, né? Então, serviços como limpeza, passar roupa, cozinhar, e também encontramos, em menor quantidade, mais textos e material sobre plataformas de cuidado direto, então, com pessoas e pets também, né?
E aí, a organização da seção 3, também mais especificamente, enquanto eu estava lendo e juntando esse material, eu tentei encontrar um padrão, né, para eu poder apresentar na seção 3, uma forma de organizar. E aí eu percebi que tinha alguns blocos, assim, de textos bem localizados. Então, tinha muito texto sobre plataformas nesse subsetor de cuidados, na América do Norte e na Europa. Tinha uma quantidade também significativa de textos sobre plataformas no Sul e no Sudeste asiáticos. E aí também, no momento de colocar no texto, eu incluí um sobre plataforma de trabalho doméstico na África do Sul, que foi o único de plataformas na África. E também, aí em menor quantidade, né, em menor volume, alguns textos sobre plataformas na América do Sul. E aí eu fui tentando apresentar, então, dessa forma, na sessão 3. E aí, a gente, para dar um contexto atual, porque o contexto ainda bem mudou bastante, né? Entre o momento que nós escrevemos o texto, não é? E o começo desse ano, com a entrada do novo governo, e aí o governo está chamando, né, as centrais sindicais, os atores sociais, exatamente para discutir o processo de plataformização no Brasil. Infelizmente, o foco ainda é nos setores de entrega e de transporte, né? De acordo com o governo, isso seria um primeiro passo. Nós estamos fazendo uma pressão muito grande para ampliar essa discussão, né? Então, acho que isso depende um pouco também da nossa mobilização, mas, de alguma forma, isso está, né, em diálogo com o que tem acontecido internacionalmente, né? Porque, de uma forma geral, a regulação que tem acontecido nos outros países também tem focado nesses setores, o que dá para entender, porque foram nesses setores que os trabalhadores começaram a se organizar, a pressionar e a acionar a Justiça do Trabalho. A exceção, né, seria, nós ainda estamos analisando, né, as leis, né, que saíram agora para o caso do Chile, o da Colômbia, né, anteontem, nós ainda estamos analisando, mas elas têm esse aspecto mais geral, e também da União Europeia. Então, para a gente ter uma ideia, porque assim também que a gente pensou o trabalho, tem sempre uma questão central, não é? Que é a questão exatamente da subordinação, autonomia e controle. Essa questão é que está sempre colocada. E só para a gente ter uma ideia, por exemplo, nessa decisão da União Europeia, só para a gente ter uma ideia como o que a gente olha quando está falando de subordinação, autonomia e controle, né? Então, é a questão da remuneração, ou seja, quem define a remuneração, quem supervisiona a execução do trabalho, se os trabalhadores podem ou não de verdade escolher horário, período de ausência, se eles podem recorrer a subcontratantes, porque essa é uma questão central, né, do trabalho autônomo, quem estabelece as regras, seja de comportamento, seja de organização do trabalho, e se os trabalhadores podem ou não estabelecer uma clientela própria. Então, são mais ou menos esses elementos que orientam quando a gente está fazendo essa discussão. Bom, e tendo em vista esses elementos, né, que a Ana trouxe, a gente está trazendo também na nossa apresentação alguns pontos que estão presentes na discussão, né, de revisão bibliográfica, que configuram, né, justamente esses sentidos de subordinação, de autonomia e controle. Então, o primeiro deles que eu trouxe aqui, e aí a gente coloca em termos de narrativa versus realidade, né, o que as plataformas dizem e o que acontece. O primeiro, então, são sistemas de avaliação, que atravessam a maior parte das plataformas de trabalho e na maior parte dos setores, né? Então, mais especificamente sobre as plataformas que estão mencionadas no nosso texto, esses sistemas de avaliação, eles são unilaterais, né? Então, os clientes geralmente, então, avaliam as trabalhadoras e o contrário não necessariamente acontece. O caso do parafuso aqui no Brasil, acho que é interessante, porque conversando com trabalhadoras, algumas me disseram que tem um formulário
que elas podem responder sobre o cliente depois do serviço prestado, né? Só que esse formulário não se transforma numa nota do cliente. Então, a trabalhadora tem a sua nota, né? Então, ela tem nota 5, 4, mas para os clientes essa nota não aparece, né? E o que leva, então, ao fato de que as trabalhadoras não têm acesso a essas notas do cliente no momento de tomar uma decisão, né? E, então, seria uma decisão menos informada do que ela poderia ser, né? Se elas vão aceitar ou não realizar o serviço, por exemplo. E também as consequências de avaliações negativas, elas divergem entre trabalhadores e clientes, né? As trabalhadoras, elas são geralmente expulsas e bloqueadas, a depender da nota que elas têm, ou recebem menos oferta de serviço, né? Se tiverem nota muito abaixo. E os clientes, eles permanecem na plataforma a despeito de terem qualquer tipo de problema com alguma trabalhadora, inclusive em casos de assédio, né? Seja na Uber, seja na Parafuso, a gente sabe de clientes que assediaram trabalhadoras e não foram bloqueados da plataforma por isso, enquanto que quando uma trabalhadora faz qualquer coisa que seja lido pelo cliente como algo que não deveria ter sido feito, a plataforma geralmente exclui essas mulheres das plataformas. Um outro ponto também, né, que dialoga com a questão da subordinação, da autonomia e do controle, é a precificação, né? Então, em determinados casos, a precificação do serviço é feito pela plataforma, com base em informações que são inseridas pelos clientes, né? Então, na Parafuso mesmo. Eu vou trazer muitos exemplos da Parafuso, porque é a plataforma aqui no Brasil com a qual tenho mais contato atualmente. Então, na Parafuso, o cliente informa a quantidade de cômodos, né, que ele tem, por exemplo, na casa dele, e a partir disso é que a plataforma precifica o quanto vai ser uma limpeza ali para aquela determinada casa. Em outras plataformas, a precificação ela é feita pelas trabalhadoras, né, que colocam ali os preços dos serviços nos seus perfis, e aí os clientes, então, podem escolher a trabalhadora com base no perfil, e esse perfil ele inclui outras informações e também o valor do serviço. E aí tem algumas problemáticas, né? Então, porque para a precificação feita pela plataforma, há uma falta de transparência, às vezes, de como é feito, porque eu já escutei de trabalhadoras que era uma casa gigante quando chegaram lá para fazer a limpeza e a plataforma tinha estipulado um preço, sei lá, de R$100 para muitas horas de trabalho, né? Então, não tem muita transparência e também há uma falta de controle das trabalhadoras sobre o serviço prestado. E a precificação feita pelas trabalhadoras também pode ser problemática, né? Porque tem relação com uma competitividade e muitas vezes um nivelamento por baixo, porque elas conseguem visualizar quanto as outras trabalhadoras estão cobrando, né? E aí acabam determinando os seus preços também, o preço dos serviços, com base no que as outras trabalhadoras estão fazendo. E para ambas essas problemáticas, a gente consegue observar, então, uma limitação de autonomia. Eu trouxe alguns casos como exemplo aí que está, né, tá no slide. Eu mencionei a forma que a Parafuso precifica. As overs na Argentina precificava por hora e não por tamanho da casa, né, que a trabalhadora vai limpar. E também os exemplos abaixo, né, a Helping, ela estipulava um salário mínimo de 11 euros por hora em Berlim, mas a partir de 2018, essa precificação passou a ser feita pelas trabalhadoras, né, e as overs na Argentina, né, ela precificava o trabalho no início da relação entre cliente e trabalhador, e aí a partir disso, de um primeiro contato que era estabelecido, o preço era negociado entre as partes, né, e a Hilfer, não sei pronunciar direito, na Dinamarca, ela, no início, né, ela assinou, há um tempo ela assinou um documento com o sindicato dinamarquês, então tinha uma categoria de trabalhadoras com status de emprego, então algumas garantias, né, como férias remuneradas, por exemplo. E também a Uber Company na Índia, que demandava que as trabalhadoras comprassem um material da própria plataforma com valores mais altos, né? E com a justificativa de padronizar o serviço, o que levava a muitas dívidas também
das trabalhadoras em relação à plataforma. Um outro ponto é a gestão algorítmica, que também é algo que atravessa as plataformas nos diferentes setores, né? A plataforma, ela pode, por exemplo, e acontece com algumas das que foram citadas no texto, designar nos seus filtros ali quem é que acessa qual trabalho e qual perfil de trabalhadora pode acessar esses determinados serviços, com base numa gestão algorítmica mesmo. A plataforma também pode acompanhar e cobrar que as trabalhadoras mantenham um nível de aceitação do trabalho. Na bibliografia sobre a Uber, é bem comum a gente ver, né, a taxa de aceitação. E aí eu tenho como exemplo a Care.com, que mapeava quais trabalhadores acionavam os alertas para encontrar os serviços e quais respondiam 75% das mensagens recebidas em até 24 horas, o que não deixa de ser também uma forma de gestão algorítmica desse trabalho. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, entrevistando trabalhadoras da Parafuso, eu tive acesso a um grupo de WhatsApp, né, uma delas me colocou lá, a gente conversou pelo grupo, e aí elas postam muitos prints, né, sobre os serviços e tudo mais, e eu trouxe aqui, então, como exemplo, né, de horas trabalhadas, então, aqui das 10 às 4, e essas exigências, né, aqui a gente pode ver que a pessoa, inclusive, admitiu que era extremamente exigente e chato, né, quem estava contratando o serviço, e aqui o valor, então, para 6 horas de trabalho, R$ 127, e com todas essas exigências, e aqui do lado direito também, né, da 1 às 6, e aqui algumas informações, né, como, por exemplo, não usar usar calça, não usar short curto, trazer a própria garrafinha, porque muitos clientes não oferecem água para as trabalhadoras, e então 6 horas de trabalho, desculpa, 5 horas de trabalho por R$ 102 reais, né? Aqui, esse eu trouxe, eu sei que está meio ruim de ler, né? Mas eu falei para a Ana, eu trouxe mais justamente pela quantidade de exigências que são feitas pelo cliente, né? E então é muita coisa mesmo. E um exemplo de sistema de avaliação que acontece na Parafuso, que elas são divididas em categorias, né? As trabalhadoras, elas podem ser ouro, prata ou bronze, e aí, enfim, elas são avaliadas pelos clientes e também pela plataforma. Quanto à narrativa de formalização, isso foi algo que apareceu nessa literatura internacional que chamou muita atenção. Eu acho que foi o que mais chamou atenção, assim, do que foi encontrado sobre as plataformas no subsetor de cuidados, porque as pesquisadoras, né, os pesquisadores encontraram que algumas plataformas de trabalho no âmbito internacional veiculam promessas de formalização e benefícios, algo que até o momento eu não vi aqui no Brasil. Estou aqui, né? Então, tô ajustando aqui, desculpa. Então, prometem salários mais altos, né? E também alguns benefícios, um potencial de melhorar as condições de trabalho através dessa intermediação, entre aspas, que é feita pela plataforma. Algumas iniciativas de formalização que a gente encontrou, né? Que as pesquisadoras, a partir da leitura das plataformas, né, chamam de iniciativas de formalização, porque a gente pode não necessariamente concordar com isso. O desenvolvimento de cartilhas de orientação para clientes e trabalhadoras sobre legislação e direitos trabalhistas, então algo mais descritivo mesmo, né, da legislação. E aqui eu acho que é importante considerar, e fica bem nítido ao ler o texto, é que para cada contexto há uma especificidade em relação à legislação e aos direitos que são veiculados nessas cartilhas. Também a viabilização de interfaces. Maju, eu vou interferir porque a gente está com 21 minutos. Ah, desculpa. Aí vocês dão uma fechadinha. Tá, eu vou tentar passar por esse ponto aqui, então, que eu acho importante, pode ser, Ana, da formalização, e aí a gente pode encerrar. O que você acha, Ana? Não precisa ser tão radical, perfeito. não. Se sobrou alguma carta na manga, coloque precisa, a carta na mesa. Não precisamos trazer as conclusões, não. Pode encerrar, Maju. Porque eu acho que esse ponto da formalização ele é muito interessante, assim. Então eu vou finalizar com ele mesmo e vou me deter então um pouquinho mais sobre ele.
Então, algumas plataformas também viabilizam essas interfaces de pagamento, né? Então, de fazer essa ponte entre o cartão de crédito do cliente e o quanto a trabalhadora vai receber, né? Então, de retirar diretamente da conta e passar o pagamento. Também o referenciamento de trabalhadoras a instituições formais, através desses aplicativos, então links, né? Direcionamentos assim. Principalmente, o que mais apareceu, instituições para pagamento de impostos, né? E aí, como exemplo, que eu coloquei no slide, né, a gente tem a Urban Theater, nos Estados Unidos, que envia para os clientes um resumo de horas trabalhadas, contendo os valores devidos, e aí que podem, então, ser pagos com cartão de crédito, e há uma emissão de recibo. A Care.com, também na América do Norte e na Europa, que tem uma ferramenta específica, que é a HomePay, para registrar as trabalhadoras como empregadas domésticas, e é feito pelo cliente, então parte da decisão do cliente, não é uma obrigação. A Cedar City, nos Estados Unidos, que também tem um mecanismo de pagamento, que é a Sure Payroll, para que as trabalhadoras emitam um documento de registro com o histórico de trabalho. A Zover, na Argentina, tem uma iniciativa de uma calculadora para os clientes inserirem as horas das trabalhadoras, né, as jornadas de trabalho. E a Homely, no México, que reconhece que possui relações laborais com as trabalhadoras, então ela é o caso mais extremo assim, da formalização mesmo, que reconhece essas relações laborais, que se dedicam, principalmente das trabalhadoras que se dedicam exclusivamente à empresa, e aí garante direitos trabalhistas. Entretanto, essa relação atingia, no momento da pesquisa, né, que a gente verificou, cerca de 15% das trabalhadoras, porque o restante preferia trabalhar em tempo parcial. E aí, para finalizar, né, as pesquisadoras mesmo que a gente consultou, e acredito que nós duas também, eu e a Ana, tem muito essa relação de que esses esforços de formalização, eles são aspiracionais mesmo, assim, né, com o argumento de que as plataformas seriam essas intermediadoras e não conseguiriam garantir de fato que os clientes cumpram os requisitos do trabalho formal, porque no fim das contas, parte da decisão do cliente registrar ou não a trabalhadora, ainda que ele tenha acesso a todas as cartilhas disponibilizadas pela plataforma e tudo mais. Se a Ana quiser fazer um comentário final. Não, podemos fechar. Certo. Aí, se surgirem mais questões, a gente vai conversando. Beleza, com certeza a gente vai voltar para um ritmo de bate-bola. A gente tem... Lorena tinha uma pergunta no chat que tinha ficado sem resposta. De certa maneira, talvez tivesse ficado implícito no que Maju falou, mas não sei se Maju queria voltar a isso. Lorena perguntava em que idioma você fez a busca virtual, se foi em inglês. Em inglês e em português. Em inglês e em português. Pronto, obrigada. Tinha uma outra pergunta também interessante, que a Ana respondeu, então, se vocês olharem no chat, vocês podem ver a pergunta e a resposta, para a gente ir ganhando tempo. Bom, Tica, Renata Moreno estava com a mãozinha para cima, Fátima Guerra também, a mãozinha de Tica baixou? Não, Nádia, eu só bati atrapalhei? palma. A minha mão era de bater palma. Era palmas, pronto. Fatinha, Fátima Guerra, Diese, Minas Gerais. A gente já vai entrar assim no debate com elas? Ou A gente pode entrar na conversa como quiser, tá atacando-as, batendo palminhas. Eu também tenho uma lista de pontos que eu queria falar, mas eu vou deixar para mim por último. Fatinha. Eu não vou atacá-las nunca, porque são duas queridas. Eu queria elogiar muito o trabalho que elas fizeram, que eu li ontem assim, avidamente, na tarde de ontem, com muito prazer em ler, porque foi assim... para quem não conhece nada do trabalho de plataformas, esse estudo é um super guia para a gente se localizar no debate. Né? Elas fizeram um trabalho assim, maravilhoso de colocar ali todas as questões
candentes aí, né? Tanto em termos econômicos, como políticos, jurídicos, éticos, de relação de trabalho, num overview, numa síntese assim, muito abrangente, e o que melhor apontando assim, os autores, né, chaves em cada um dos aspectos, tanto em nível internacional como nacional, né? Então, eu acho assim, super parabéns para a Ana e a Júlia, elas estão fazendo esse trabalho já há um tempo, e ficou um documento de estreia do Cartas assim, muito bom para todos nós, né? Querendo aprender sobre plataformas, está aí o texto guia, né? Bom, mas aí eu queria entrar em duas questões, que, puxando aí a sardinha para a área dos cuidados e do trabalho doméstico, especificamente, que é um pouco a minha praia. Em primeiro lugar, assim, dá para ver pelo estudo que a discussão setorial, especificamente, ainda é incipiente, né? Assim, tanto em nível internacional, mais ainda em nível nacional, né? Então, elas mesmo deixam em aberto assim, uma série de temas para pesquisa, de dicas, de coisas que estão para ser feitas e não foram feitas, chamam a nós, né? Ela fala, as pesquisadoras do tema no Brasil estão nesse grupo, e aí você fica assim, incomodada, no bom sentido, incomodada no... Desculpa, meu celular tocou aqui. Provocada no bom sentido. Então, assim, mostra que a gente tem um desafio enorme, né, aí de temas para trabalhar nessa área, porque realmente a gente não consegue ainda saber a especificidade do trabalho de plataforma no setor de cuidado, aquilo que é realmente específico desse setor, porque eu acho que tem poucos elementos, né, e elas mostram isso, né, não é muita coisa ainda. Está começando. Mas, e aí, o que é mais importante da minha fala aqui para mim é que eu queria dialogar com elas e com vocês, né? E aí, eu, sem querer causar, mas assim, trazendo uma questão provocativa para a gente pensar, né? Assim, em determinado momento é dito no texto que, assim, evidentemente, o nível de precarização do trabalho doméstico, de cuidado, piora com as plataformas. Não sei exatamente onde foi que está situado isso, não anotei. Mas aí eu queria problematizar um pouco isso. Assim. Eu acho que, em primeiro lugar, até porque nós não temos elementos ainda para afirmar isso com essa certeza, eu acho temerário a gente dizer isso, né? Nós não temos estatísticas, nós não temos pesquisas qualitativas, nós ainda não nos aprofundamos nessa área para afirmar isso com essa convicção, né? Eu seria mais conservadora em falar isso. E por que eu digo isso? Porque o trabalho de cuidado, especificamente, é dos mais precarizados que a gente tem, sobretudo no Brasil, independente das plataformas, né? Hoje, eu não sei se vocês viram, mas tem uma matéria na Folha de São Paulo, nós estamos comemorando 10 anos da PEC das domésticas esse ano, e 3 em cada 4 trabalhadora doméstica não tem carteira assinada, e a informalidade só cresceu nesses últimos 10 anos, ou seja, o balanço da PEC ele é muito frustrante, né? A gente não consegue separar muito do contexto econômico, obviamente, porque veio uma mega crise econômica nesse período, então as coisas se misturam, mas é fato que a PEC deixou de fora a maior parte da categoria, que são as trabalhadoras diaristas, né? Então, tem esse detalhe. E aí, né, eu fico pensando, será o trabalho da plataforma pior em termos de condições de trabalho do que o da diarista que está lá dentro de casa, sem nenhuma proteção regulamentar, tendo que todo dia na casa daquela determinada família
eu não tenho resposta para isso, entendeu? Assim, ainda, eu acho que a gente precisa fazer pesquisas para afirmar essas questões, porque, efetivamente, o trabalho doméstico ele é muito precarizado, ele é totalmente, né, feito na base de trabalhadoras contratadas dos domicílios sem nenhum tipo de direito de trabalho garantido. Aí, para concluir minha fala, eu queria pensar aí na plataforma, que a plataforma ela traz para o setor uma nova forma de contratar. Essa palavra contratação, eu usei ela na minha tese, e eu já até falei no nosso grupo com a Simone, a Jordana e a Mariana, eu acho que esse termo aí ele precisa ser trabalhado, né? Não é, a contratação é um termo forte, assim, né? Na verdade, é consumo de serviço doméstico, é uso de serviço doméstico, né? Porque tem várias formas de usar o serviço doméstico. Mas ela traz para dentro do setor a perspectiva de você ter uma empresa contratante, né? Que até então você tem as empresas que colocam contratam como para prédios, edifícios, a limpadora. Agora você tem uma empresa que contrata alguém para colocar dentro da sua casa. Isso já existia, obviamente, mas era pouco significativo. Com a plataforma, essa possibilidade ela aparece com mais coisa, que a gente está localizando a plataforma. E aí eu fico fazendo o seguinte, será que isso aí também não é um caminho? Não estou dizendo uma solução, mas para evidenciar a discussão da necessidade de regulação desse setor mais promissor do que a definição de uma legislação que se frustrou em termos de incluir as diaristas, entendeu? Assim, eu falo em termos da PEC e tal. São questões para a gente pensar, eu não estou respondendo nada, sabe? Assim, eu só estou trazendo questões para a gente pensar. Mas, enfim, como eu já disse, o estudo é muito bom, eu aprendi pra caramba, me deu vontade de ter tempo para ler todos aqueles autores que elas citam, e eu acho que a gente tem um mega desafio aí no projeto para inserir esse tema e achar o que nós, né, vamos poder fazer nessa área aí, nesse tema. É isso. Falei muito, desculpa. Obrigada, Fatinha. Falou muito, mas falou bem. Obrigada, Fatinha. Não tem mãozinha levantada? Significa que ninguém está com vontade de falar? Porque se ninguém tiver com vontade de falar, eu também posso falar. Tinha um comentário de Ângelo aqui no chat, dizendo as plataformas precarizam o que já era precário. Guita e Graciela. E Isabela. Oi, bom dia. Bom dia, Guita. Eu não sei por que a minha imagem não está aparecendo, eu não estou conseguindo, mas eu queria parabenizar, super trabalho, super revisão bibliográfica, eu faço as palavras da Fátima, minhas palavras também, né? Eu teria, assim, também questões, não é? Porque, como a Fátima já falou, agências de contratação de empregadas domésticas é uma coisa que está muito difundida há muito tempo no Brasil, né? E, então, eu queria ver um pouco como é que vocês estão vendo a diferença entre a plataformização e essas agências que, no fundo, elas atuam por telefone, não tem os algoritmos, como vocês mostraram, mas tem regras muito claras, né, de como é que vai ser o trabalho. Então, queria ver se tem se vocês pensaram, enfim, como diferenciar isso, onde o telefone é central, né? Depois, a outra coisa que eu queria colocar é que a gente está trabalhando com cuidado num sentido muito amplo, né? Mas eu considero que tem uma diferença fundamental, ou pelo menos em toda a discussão a respeito da regulamentação do trabalho do cuidador, há uma tendência de fazer uma diferença essencial entre o trabalho próprio da empregada doméstica, quer dizer, o trabalho de limpeza residencial,
do cuidado, quer dizer, enfim, essa diferenciação é uma coisa muito importante em toda a discussão sobre a regulamentação. Então, em que medida é válido a gente fazer um trabalho pensando nessas duas formas? E uma coisa, eu não fiz pesquisa com as agências propriamente de contratação de idosos, que não funcionam como plataforma, mas que são agências que você contata mais por telefone ou pela internet, mas não é uma plataforma propriamente dita. Há uma preocupação, né, porque eu usei mais isso, enfim, porque eu tinha problema com a minha mãe, de cuidadores e etc. Mas eu senti nessa discussão que há uma preocupação muito grande dessas agências, porque nessas agências você não paga o cuidador, você paga a agência. E há uma preocupação muito grande com a legislação, com o que é considerado direitos, e, no fundo, para falar nos direitos do cuidador, eles pegam muito a PEC das domésticas, ou então alguma coisa dos auxiliares, dos técnicos de enfermagem. Então, mas há essa preocupação muito clara. E o que eu ia fazer como sugestão de pesquisa era ver os processos na justiça, porque como há, por parte dessas agências que contratam cuidadores especificamente, cuidadores de idosos, ou basicamente de idosos ou de pessoas com deficiência, há uma preocupação muito grande em respeitar essa legislação. Agora, deve ter muitos processos na justiça por essa razão. Então, eu acho que entrar pela justiça poderia dar uma outra dimensão, enfim, é uma sugestão de pesquisa para quem está nessa área. Mas e a última coisa que eu queria colocar é a questão do MEI. Quer dizer, o que fica muito claro nas agências que contratam cuidadores de idosos é a exigência que o cuidador tenha o MEI, né? Porque isso também libera eles de uma obrigação trabalhista. Então, eu queria ver se vocês viram isso e se nos casos estudados no Brasil, principalmente na Parafuso, se existe uma preocupação nessa direção. Mas, enfim, são questões, reflexões, propostas de pesquisa de um trabalho que eu achei muito interessante, muito esclarecedor, e quero dar parabéns para as autoras. Obrigada. Obrigada. Eu esqueci de apresentar a professora Gita Deber, da Universidade de Campinas, Antropologia. Na nossa lista, nós temos Graciela Rodrigues, Isabela Calegari, Renata Moreno Tica, e depois Lucilene, Helena, e eu fico por último de todas, sempre. Graciela. Então, eu vou pedir a cada uma de nós que se apresente, como a gente está gravando, né? Muito brevemente. ok. Então, bom dia, obrigado por poder participar, por esta possibilidade de ouvi-las. Também, como as outras pessoas que me antecederam, agradecer muito o trabalho e uma contribuição excelente e muito interessante para quem está trabalhando sobre cuidados. Eu sou coordenadora do Instituto Equity, uma organização feminista que vem trabalhando esse tema dos cuidados há muitos anos, ainda que em outras perspectivas, mas recentemente, agora com toda a visibilidade maior desse tema, estamos também voltando a focar bastante. Temos um grupo um GT sobre cuidados que mistura acadêmicas com pessoas do movimento social, de mulheres organizadas, e que, enfim, esse tem um debate que também está frutificando, digamos assim, mais recentemente. Na primeira época que a gente tratou esse tema, que foi lá pelos anos 2007, 2008, era mais um tema ligado às preocupações macroeconômicas que havia naquela época com as negociações comerciais, e sabíamos que esse tema, pelo tema, sobretudo, das migrações internacionais, ia ter bastante efeito, e nós estávamos focados com a Rede Internacional de Gênero e Comércio nessa preocupação. E agora é uma preocupação muito mais nacional, por dizer de alguma maneira, né?
Mas eu vou fazer uma pergunta, um comentário rápido, além de agradecer muitíssimo o trabalho e aproveitar muito ele agora, recebemos muito recentemente, mas queria saber porque a Júlia, me parece que foi, que mencionou que as prestadoras desses serviços estariam em alguma plataforma se endividando porque tem que comprar, inclusive, o material. Isso me chamou profundamente a atenção e em certo sentido, uma surpresa, né? Não tinha. Nós estamos trabalhando sobre o tema do endividamento das mulheres, fizemos 2 publicações já sobre o tema, que está bem dramático no Brasil, né? O sistema financeiro e esse endividamento crescente das mulheres, e muito ligado ao trabalho de cuidados, ao trabalho doméstico, ao trabalho reprodutivo, né? O endividamento das mulheres, mais recentemente, se dá pelo pagamento de questões do cotidiano da vida das mulheres. Pagar a água, pagar a luz, pagar a alimentação, que é o grosso, digamos assim, desse endividamento das mulheres. Nós fizemos um pequeno estudo e me chamou a atenção. Então, se vocês tivessem algum elemento a mais para colocar sobre esse tema, gostaríamos de saber, porque pode nos também contribuir para essa nossa discussão específica sobre endividamento. Mas eu vou aproveitar muito o trabalho. Muito obrigada, Ana e Júlia, pela disponibilização dessa pesquisa. Obrigada. Nádia, teu microfone está desligado. Ai, perdão, eu dei o clique e o clique não clicou. Muito obrigada, Graciela. Se Ana e Maria Júlia concordarem, eu vou recolher todos os comentários, porque como já são 2 minutos para o meio-dia, é bem importante que eles todos fiquem sobre a mesa e façam uma agenda de discussões que a gente está gravando, né? E a gente volta para elas ao final. Isabela Calegrari, também no Instituto E. Você se apresenta. Oi, prazer. Sou Isabela, também do Instituto Equity, trabalho com Graciela. A gente está nesse GT de cuidados, como ela falou, né? Então, para a gente, esse trabalho é muito importante, é uma perspectiva inovadora também, né? Então, agradeço muito poder participar aqui da discussão. Eu queria fazer um comentário só sobre essa questão que foi levantada, da precarização, né? Para a gente pensar um pouco mais a respeito. Eu acredito que, eu concordo, na verdade, com o comentário do Ângelo, né? De que isso seria uma institucionalização dessa precarização, né? Acho que isso não pode ser visto só pela análise de dados, né? De histórias particulares, porque sim, se a gente analisar os dados, pode ser que algumas empresas estejam promovendo uma melhoria de condições, se a gente comparar com o que a gente tem da situação das domésticas. Mas isso seria a gente estar aceitando, então, uma oferta do capital que organizou esse sistema de plataformas para a gente, e aí a gente está comparando com o que a gente já tem de precário e aceitando, então, essa opção, né? Eu acho que, para mim, isso parece um pouco quando o pessoal fala assim, a Vale é melhor do que os grileiros, porque, na verdade, o problema são os grileiros. A Vale tem certas normas, tem um instituto ali socioambiental e tudo mais, mas a gente sabe que o capital ele não está só interessado em acúmulo e lucro imediato, ele está interessado em hegemonia, e fica muito mais fácil para essas empresas, já colocando esse sistema para todos nós, intervirem de forma, daí sim, muito mais organizada na legislação, né? Então, num primeiro passo, elas têm uma legislação e daqui a pouco essas empresas organizadas já com uma hegemonia, elas conseguem muito mais fácil colocar outra legislação, até mesmo no Congresso, acabar de vez com qualquer possibilidade de organização. Então, pensei um pouco que seria isso, assim, os dados, é claro que são muito importantes, a gente precisa deles, mas a gente tem que analisar também as premissas, né, desse debate, dessa proposta de plataformas. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a você, Isabela. A nossa listinha tem Renata Moreno, Tica.
Bom dia, gente. Eu sou Renata, eu sou Tica, e também, relendo o texto da Ana Cláudia e da Maria Júlia, assim, eu fiquei com mais, assim, fiquei de novo com uma questão assim mais forte sobre o tanto de pesquisa que a gente ainda precisa fazer nessa área, né? Porque tem um argumento muito forte, né? Que acho que é esse de que por mais que os setores de entrega, né, do delivery, do transporte, sejam os que têm mais visibilidade, a referência de funcionamento dessas plataformas não pode ser, digamos, universalizada para todos os outros setores, e acho que isso fica muito evidente com o texto de vocês, mas acho que mesmo com esse balanço da literatura, principalmente por esse balanço da literatura internacional, fica também muito evidente que dentro do setor do cuidado a gente precisa considerar a heterogeneidade da plataforma e do setor, né? Então, esses aspectos, né, das formas de funcionamento das plataformas, considerando avaliação, precificação e a gestão algorítmica, e aí pensando o contexto, né, de cada uma das onde cada uma das plataformas está inserida, regional, nacional, mas pensando também, acho que um aspecto que a Guita trouxe, né, os diferentes tipos de trabalho que fazem parte do cuidado, acho que isso vai dando para a gente o tamanho do desafio de pesquisa, né, porque a gente vê pela literatura internacional que parece que, digamos, o principal setor dentro do setor de cuidados, né, o principal trabalho seria que as plataformas estão mais presentes, né, do trabalho de limpeza, das diaristas, desses serviços domésticos em geral. Dentro desse setor tem muita diversidade na forma de funcionamento das plataformas, e aí depois vem o cuidado de crianças e depois vem o cuidado de idosos, né? Cada um com o seu tipo de funcionamento, com as suas características, que tem a ver também com as práticas e características de cada um desses trabalhos de cuidado. Então, acho que os desafios que a gente tem na pesquisa, eles são muito grandes. E aí, eu queria só aproveitar que a gente está no Cartas na Mesa e comentar de algumas cartas na manga que a gente tem, porque parte da pesquisa que a gente está fazendo nesse grupo das plataformas, né, está inserida num debate mais amplo sobre a intermediação. E a gente tem feito tanto um mapeamento, a gente está construindo um banco de dados das plataformas aqui no Brasil. No Brasil, junto com a Ana Carolina, Ana Andrada aqui, e também a gente tem feito entrevistas com as trabalhadoras. E eu vou contar só um caso que aconteceu com uma trabalhadora, que é uma cuidadora de idosos, que acho que tem muito a ver com o que a Guita trouxe, e acho que mostra o tamanho da heterogeneidade das situações, se a gente amplia para identificar os fios de continuidade da plataformização do trabalho com as outras formas de intermediação, incluindo as agências. Uma das cuidadoras de idosos que eu entrevistei, ela é da Get Ninjas, ela é cadastrada na Get Ninjas, e ela respondeu uma solicitação de vaga de trabalho de cuidado de idosos, que, na verdade, tinha sido feita por uma agência. Então, uma agência física anunciou uma vaga na Get Ninjas para fazer o seu cadastro de cuidadoras na cidade de São Paulo. Então, esse circuito assim, realmente tem muitas complexidades e tem muito ainda para a gente pesquisar e seguir nesse caminho, faz parte das nossas cartas na manga aí. Obrigada, Tica, por dar um spoilerzinho das cartas que estão na manga. Helena Hirata.
Sim, Helena Irata, eu estou assim ansiosa para o fim do seminário, porque tenho que ir para uma manifestação que começou às 14h daqui, e que, como é uma mega manifestação, eu posso chegar 2h30 atrasada, que eu ainda vou pegar uma boa parte da manifestação. É contra a reforma da aposentadoria, justamente, e, sobretudo, o aumento da idade da aposentadoria de 62 para 64 anos, o que, para trabalhos penosos, como o de lixeiro, por exemplo, é realmente uma idade muito avançada. Eu gostaria, quer dizer, de parabenizar primeiro as autoras desse texto, porque é um trabalho gigantesco. Eu acho que aprendi muito lendo, acho que é muito importante para entender realmente todos os aspectos ligados à plataformização, e eu acho que realmente é um trabalho gigantesco de que vamos todos aproveitar, já que ele vai ser colocado no site do projeto transnacional. E fico muito contente com esse trabalho realizado, e que certamente exigiu muito trabalho e também muito incentivo, muito cuidado, e acho que realmente para nós é uma brilhante contribuição. Eu só queria, eu ia falar sobre a heterogeneidade do setor de cuidados plataformizados ao nível internacional pela literatura que foi colocada, mas a Tica já falou desse aspecto, então eu só quero colocar uma só coisa, que é o fato de que acho que a gente tem que aprofundar mais do que está no texto sobre a questão do gênero, e como o gênero vai incidir sobre as variações, digamos, no tipo de plataformização, porque dá para ver que, por exemplo, há uma diferença em termos de aspectos jurídicos, a questão da formalização, por exemplo, muito diferente em relação às plataformas de entrega e de transporte. Mas não é analisado concretamente como é que o gênero, o fato de serem mulheres que estão nessas plataformas de cuidado, incide nessas diferenças dos aspectos jurídicos, dos aspectos de organização do trabalho, etc. E eu acho que seria interessante a gente poder aprofundar mais essa questão do fato de serem mulheres, o que isso significa em termos de características das plataformas de cuidados e de trabalho doméstico, o fato de que são mulheres que são as atrizes desse processo. Eu acho que, por exemplo, a questão do endividamento que foi colocado é um dos pontos importantes, por exemplo, o fato de que elas têm que comprar um material de limpeza, porque, de fato, ela não vai numa sede da plataforma para pegar material de limpeza das casas, mas isso, o que tem que ver com o fato de que são mulheres? Acho que é interessante pensar. Também a questão do transporte, o transporte que onera e que acaba pegando uma parte do dinheiro que ela recebe no trabalho. Então, eu acho que isso realmente, eu até achei que era interessante pensar na questão do transporte das trabalhadoras que recebem algum dinheiro para a gasolina. Travou, hein? Ela Sim, travou. Helena, você travou, tá? Não sei se voltou agora, mas está travada. Então, são questões que acho que seria interessante a gente desenvolver conjuntamente. Obrigada. Obrigada, Helena, sobretudo por ter estado conosco e agora sair correndo para a manifestação. Lucilene, Lilian, e eu acho que depois tinha eu também, se der tempo. Eu vou pedir todo mundo para ir se identificando ao abrir, porque estamos gravando. Bom dia a todas e todos que estão participando. Me chamo Lucilene,
Estou como diretora da Central Única dos Trabalhadores e também diretora executiva do Instituto Observatório Social. E me interessou muito participar porque eu fui presidenta da Contrax, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, que atende a demanda das trabalhadoras domésticas no nosso país. Então, muitos trabalhos foram realizados com essas companheiras e alguns companheiros, e inclusive participei da elaboração da PEC das domésticas e da conferência da OIT que discutiu a Convenção 189, perdão, e a 190 também. Mas trago aqui presente as preocupações, porque na relação capital e trabalho, não vamos nos enganar. Seja a plataforma, seja a agência, seja a empresa contratante, sempre vai ter o interesse voltado para o lucro, né? Não para a garantia de direitos e condições de trabalho. Então, eu penso que um dos grandes desafios, quero parabenizar vocês por esse estudo, por esse trabalho, acho que é fundamental, a gente precisa seguir buscando mais informações, e acho que o grande desafio tem a ver também com pensar legislações. Uma colega que me antecedeu falou que os grupos econômicos se juntam, se fortalecem e alteram as legislações, né? Isso é verdade. Já visto agora, também faço parte do Impacto, que é pela erradicação do trabalho escravo, e nós vimos inúmeros resgates de trabalhadores escravizados, vimos também trabalhadoras domésticas sendo resgatadas, né? Talvez esse trabalho por agências ou plataformas, se ele for bem regulamentado em legislação, possa nos ajudar a diminuir certos absurdos que são cometidos com trabalhadores e trabalhadoras. Porque, por exemplo, trabalho escravo, uma boa parte é via agência, e que as empresas dizem, a terceirização irrestrita, né, Helena Hirata, ajudou muito neste processo aí de precarizar cada vez mais. Então, eu penso que é fundamental ter esse olhar para ambos os espaços, tanto para o processo da legislação, que garanta uma fiscalização, porque hoje mesmo as trabalhadoras dentro da casa, um espaço privado, elas não podem ser fiscalizadas. O Ministério não pode entrar, mas aí uma agência, uma plataforma, ela pode sofrer a fiscalização, ela pode exigir que seja comprovado. É óbvio que eles vão dar o aval deles, mas um acompanhamento pode ser menos dificultado, digamos assim. Não quer dizer que não vai ser difícil, mas diferente de entrar numa propriedade privada, na casa de alguém, para fiscalizar o trabalho de uma diarista, de uma trabalhadora doméstica, enfim. Então, eu considero que é preciso aprofundar, nós não vamos achar a solução num passe de mágica, né? Tem que ser avaliado várias situações, vários elementos nessa conjuntura têm que ser avaliados, e inclusive a responsabilidade solidária de quem contrata a agência, de quem contrata via plataforma, são coisas que a gente precisa pensar e ficar atentos. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de ouvi-las e de conhecer esse trabalho maravilhoso também. Muito obrigada. Obrigada a você, Lucilene, pela presença e pelo testemunho. Lilian e Nádia. Boa tarde, já é boa tarde, né? Sou Lília, sou socióloga do trabalho, faço pesquisa com o Observatório Social da CUT. Bom, o que eu queria saber é o seguinte, porque tem estudos que falam muito sobre a saúde mental do trabalho de cuidado, sobretudo o trabalho de idosos. Se nessa literatura que vocês levantaram, infelizmente eu não li o trabalho de vocês, estou louca para ler, né? Mas não chegou ainda para mim, não tive acesso ainda, se tem estudos sobre a saúde mental de trabalhadores, e sobretudo trabalhadoras de cuidado. É uma pergunta. Obrigada, Lília. Antes
Antes de passar para as meninas, eu queria dizer 2 ou 3 coisas bem rápidas. Primeiro, como tem uma recorrência de perguntas no chat, onde é que eu acho? No chat há várias indicações já feitas por Monize, não só do link para acesso ao nosso website, como do link para acesso a esse trabalho especificamente. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, na verdade, esse texto que a gente está discutindo hoje, Tica, de certa maneira, tocou isso, era o passo inicial num esforço da nossa equipe brasileira nesse projeto de entrar nessa realidade nova das condições de uso do trabalho, intermediação e uso do trabalho de trabalhadoras de cuidado direto ou de trabalhadoras de cuidado indireto. Tá? Então, para nós era muito importante começar, por assim dizer, passando a limpo. A gente não podia inventar a roda. Então, era preciso passar a limpo o que é que a gente tinha de conhecimento acumulado, qual era a literatura brasileira, com que literatura internacional a literatura brasileira dialogava, e depois que primeiros achados a gente encontra, quem são os grupos com os quais a gente pode manter interlocução nesse campo, mapeados nesse momento no Brasil. Então, esse trabalho foi o primeiro passo desse grupo. Para nós, isso era um passo absolutamente fundamental. E por isso nós quisemos dar esse passo justamente com 2 pessoas que já vinham caminhando nesse caminho, que é o caso de Ana Cláudia e Maria Júlia. Né? Dar esse passo foi uma decisão conjunta nossa, num workshop da equipe brasileira que trabalha a questão das condições de trabalho das trabalhadoras do cuidado. Né? E, terceiro ponto, trabalhadoras do cuidado num sentido amplo. Né? Nós tivemos a oportunidade do ano passado de discutir um ensaio para delimitar precisamente o que é esse tal sentido amplo, até onde vai esse halo, o que fica dentro dele, e, retomando um ponto que teve na fala de Helena, que teve na fala de Tica, que teve em várias falas, o quanto de heterogeneidade há ao interior desse campo. Fatinha foi muito incisiva em tocar esse assunto também. Esse é um campo complexo, heterogêneo, onde há múltiplas formas de trabalho de cuidado, e o que nos chamava muito a atenção é como uma forma de circular a informação ocupacional, de usar o trabalho e também de controlar o trabalho, ela se exerce justamente num domínio onde a ideia de pessoalidade é importante, onde, com frequência, a ênfase nas relações face a face e nas situações de intimidade são significativas, mesmo no trabalho, no trabalho de cuidado indireto, especialmente num país onde externalização, comodificação do cuidado não significa completa externalização do cuidado. Ou seja, o cuidado se mercantiliza de maneira muito intensa no Brasil nos últimos anos, mas ele segue fortemente internalizado nos domicílios. Né? E nós estamos falando, e esse é espero que seja o último ponto, eu tinha uma listinha maior, mas a gente pode tratar essa listinha maior em termos domésticos, eu acho que a gente está tratando, pela escala do país, de um mercado ao interior do mercado de trabalho muito importante. O que se ocupa de mulheres nesse segmento é significativo, em termos quantitativos. Né? Mas a gente não pode perder de vista algo que é fundamental. Quantidade de domicílios que são capazes de acionar esse tipo de trabalho de forma remunerada, de recorrer a plataformas, é um resíduo dentro dos domicílios, no universo dos domicílios brasileiros. Isso é outro ponto que a gente está trabalhando. Ou seja, nós estamos falando de qualquer coisa que é um pouco mais e um pouco menos de 20% dos domicílios. 8 em 10 não estão nesse mundo. Ou seja, eu estou querendo só sublinhar o fato de que essa heterogeneidade é notável ao interior desse mundo do cuidado remunerado, mas fora desse mundo há um mar de cuidado que é exercitado em condições extremamente desiguais e ao arrepio de qualquer tipo de direito e qualquer tipo de organização coletiva, né, que se faz sob outra ótica, sob outras regras, sob outras relações sociais. Eu acho que isso é bem importante porque, pela escala do Brasil,
tamanho do mercado de trabalho, número de empregos, número de empresas. De repente, a gente se encanta como se todo mundo pudesse estar pedindo cuidados pelas plataformas, né? E isso definitivamente não é verdade. Ou seja, nós estamos falando de uma fatia muito pequena da produção dos serviços de cuidado no Brasil, os serviços remunerados, né? Então, eu acho que conciliar essa diversidade é um desafio para nós no projeto, quer dizer, para dar conta tanto desse movimento de comodificação, quanto do enorme mar do cuidado que se faz fora dessa economia mercantil, dentro da economia familiar, chamando a atenção que mesmo esse cuidado remunerado tem no espaço do domicílio um enorme sorvedor de trabalho. Isso marca muito as relações que a gente está flagrando, né? Os nossos passos subsequentes, Tica já disse um pouco disso, vão passar por mapear as empresas, inclusive para poder dialogar com os outros países, onde há empresas que aparecem em diferentes realidades, e avançar nas experiências das condições de trabalho dessas trabalhadoras por meio de entrevistas. Nisso nós estamos envolvidos, a gente tem perfeita convicção de que no ciclo de cartas do segundo semestre, vocês vão estar ouvindo textos, dando conta dos avanços desses novos passos. Mas eu queria dizer que nós estamos, como grupo, muito felizes com a qualidade desse primeiro passo que foi dado por Ana e Maju, a quem eu devolvo a palavra. Não, acho que foi bom, Nádia, você ter falado, porque aí localiza um pouco, né? Ou seja, nós estamos dentro de um projeto muito grande e esse aqui é um pedacinho, né? Então, óbvio que muitas questões estão mais relacionadas ao projeto grande, né? Pensar, comparar a agência, né? Então, questões que ainda vão acontecer. E, dado o tempo, eu vou falar só duas coisas. Primeiro, essa questão que a Nádia trouxe da desigualdade sociodigital, né? Eu acho que isso é importantíssimo, não só do ponto de vista de quais são os clientes que têm acesso, mas quais são as trabalhadoras que têm acesso, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem discutido muito, sobretudo com a discussão da plataformização no setor da saúde, quer dizer, quais são os pacientes que vão ter acesso, né? Então, acho que essa questão da desigualdade sociodigital é mais uma para a gente, né, saber que a gente tem que aprofundar. A questão da heterogeneidade está dada, né? No nosso texto, a gente fala o tempo todo, olha, não só há pontos comuns, né? Então, por exemplo, o sistema de avaliação é parecido, o sistema de precificação é parecido, a gestão algoritmo é parecida. Então, você tem uma lógica comum, mas cada setor desenvolve essa lógica de um jeito diferente. E mais do que isso, dentro dos setores, você tem uma diferença muito grande entre os subsetores e entre empresa, né? Alguns setores são mais parecidos. Então, se a gente pega as plataformas de trabalho de entrega, elas são mais parecidas. As de transporte são mais parecidas. Mas se a gente olha as plataformas de trabalho no setor de saúde, são totalmente diferentes, é muito mais parecido com o setor de cuidado. As plataformas de trabalho no setor de educação também são muito heterogêneas. Já no setor jurídico, as plataformas de trabalho são mais parecidas. Então, assim, a gente tem mesmo que olhar todos os setores. Acho que a outra questão é, de fato, a Fatinha tem razão, a gente não pode dizer para o setor de cuidado, né? A gente pode dizer para os setores onde já há mais pesquisa. Então, no setor de entrega, que já é no setor precário, sim, a gente pode dizer que há uma precarização da situação precária, porque nós temos muitas pesquisas mostrando isso, né? Então, acho que isso é uma questão que está colocada mesmo para frente. Agora, não há proteção, né, Fatinha, em relação às plataformas. As plataformas, não há nenhuma proteção, né? Então, acho que é uma coisa para a gente pensar. Outra coisa também que foi falada e que a Maria Júlia trouxe é a discussão entre as trabalhadoras, né? Claro que sempre teve, né? Eu estou ali no bairro, né? A Nádia vai lá procurar uma cuidadora. Se eu digo que é 100 e a minha vizinha, a Luma, diz que é 80, provavelmente é a de 80 que vai ser. Só que na plataforma,
a competição ela é muito mais hard, né? Porque está ali já o preço de todo mundo, etc, etc. Então, acho que essa é uma coisa também para a gente pensar. E, finalmente, sobre a questão da saúde mental, Lilian, no caso das plataformas de trabalho, tá? A gente não tem estudo sobre isso no setor de cuidado, mas no setor de transporte e de entrega, nós temos duas instituições, a Fiocruz e a Fundacentro, que estão fazendo esse estudo, tá? Inclusive, estão lá citados no nosso trabalho. Mas a última questão é que nós sabemos que vão acontecer mudanças radicais. Por quê? Porque quando o Chile vem com uma regulamentação que é para todos os trabalhadores em plataforma, ou o caso da Colômbia, isso vai mudar radicalmente tudo o que está acontecendo. Vai ter um rearranjo geral. A mesma coisa na União Europeia. Então, a gente sabe que nós vamos ter muitas mudanças daqui para frente. Maju, querida, vou pedir, não esquece só a história do MEI e da dívida, por favor. Era o único ponto mesmo que eu ia comentar, o da dívida, mas eu trago também o da MEI. Primeiro eu queria agradecer, né, todo mundo que comentou, que leu, e já anotei o nome de todo mundo e podem aguardar e-mails, então, para a gente continuar conversando. Mas a questão do endividamento, a Uber, Urban Company na Índia é a plataforma, então, que pede para que, na verdade, exige, né, que as trabalhadoras comprem os materiais de limpeza que a própria plataforma vende, e aí acontece essa coisa de contrair as dívidas, principalmente porque elas ganham muito pouco e os materiais de limpeza vendidos pela plataforma são mais caros, né? O caso da Parafuso, em certos tipos de limpeza na Parafuso, é o cliente que tem que fornecer o material de limpeza. Então, isso varia também de plataforma para plataforma. E aí, um ponto interessante sobre endividamento é o caso da Zollver na Argentina, que fez indicou que tinha uma ferramenta para formalizar as relações entre as trabalhadoras, né, que assim o desejassem, as Zollvers pagos, e também fez um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para facilitar a abertura de contas de poupança para as trabalhadoras da plataforma, e também acesso a cartões, empréstimos e linha de crédito. Então, tem essa relação entre essa plataforma específica e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Se colocar Zollvers e BID no Google, dá para achar, inclusive, uma publicação no site do próprio banco falando sobre essa questão. Isso foi em 2019, não sei como que está hoje. E aí, é isso, de novo agradecer, gente, pela oportunidade, o pessoal do grupo, para mim é um prazer e uma honra, e também já dizer para vocês que no meu doutorado vou tentar responder algumas dessas questões que vocês colocaram também, vai me ajudar muito. Ótimo, propaganda antecipada da tese de doutorado. O pessoal está ficando cada vez melhor. Bom, eu queria agradecer a todo mundo. Foi uma sessão bem rica, muito interessante o debate. O texto realmente é corresponsável, junto com a audiência, por essa riqueza da sessão, e também por estarmos terminando rigorosamente no horário, para evitar reivindicações de defesa dos direitos parentais, e dizer que no próximo 6 de abril nós nos reencontraremos no mesmo bate-horário, das 11 horas no Brasil, para discutir o tema da financiarização do cuidado. Tá? A gente já abriu a caixa preta da questão do endividamento, e o texto de Gita Deber e Jorge Félix vai falar exatamente do endividamento das pessoas idosas nesse movimento de financiarização do cuidado. Tá? Eu vou sugerir que vocês fiquem ligados, agora eu faço propaganda, Maria Júlia, não é só você da sua tese, fiquem ligados no nosso website, porque sempre que os autores autorizarem que os textos sejam amplamente distribuídos, eles serão disponibilizados através do website. Tá? Bom, muito obrigada a todos.
e todas, e foi uma alegria ter podido contar com uma audiência de quase 60 pessoas nessa sessão de abertura do nosso Cartas. Eu tenho certeza que essa nossa rede, que começa se autodenominando Cuidados, Direitos e Desigualdades, ela tá muito bem nesse esforço de nos aglutinar. Tenham um bom almoço e até a próxima sessão.